Olá, senhores, senhoras, saudações a todos. Esse é o nosso vídeo para o Pré-Conic. Eu sou Camila Borges, aluna pesquisadora do curso de Engenharia Civil. Meu professor é Eduardo Maia, meu orientador também do Instituto Federal de Pernambuco. E o nosso plano de atividades é o diagnóstico de ilhas de calor por meio de sensoriamento remoto. Primeiro, nós estamos tratando a questão de ilhas de calor, que é um fenômeno em que se observa o aumento de temperatura em uma região urbana, quando comparado a uma área mais rural. Isso se deve, sobretudo, ao fenômeno chamado conurbação, que é quando duas cidades vizinhas se expandem, a determinado ponto a se encontrar em um único núcleo urbano. Nas últimas décadas, a cidade de Recife apresentou elevada expansão nos ambientes construídos. Esse é um comentário de Santos, 2011. Então, nós entendemos que fatores como perda de vegetação natural, a alta concentração de veículos e a alta concentração de prédios resultam no fenômeno que nós conhecemos por ilha de calor dentro da nossa cidade, Recife. Os objetivos do nosso trabalho são coletar dados referentes à variante de temperatura e umidade na cidade de Recife, destacar como o processo de urbanização influencia diretamente na alteração climática, analisar os impactos ambientais negativos causados pelos fenômenos de ilha de calor. Para isso, nós contamos com vários aportes teóricos, sobretudo o de Vogt, que traz a definição de ilha de calor urbana, que é o calor característico das áreas urbanas quando comparadas com seus arredores. Ou seja, não necessariamente nós precisamos tratar de ilhas de calor exclusivamente no comparativo de área urbana com área rural, mas também podemos tratar da área urbana com o seu arredor, que é como nós vamos conduzir esse trabalho. Então, nossa metodologia pretendida está acerca da utilização do termohigrômetro digital, que é um equipamento que faz a leitura da temperatura simultaneamente com a umidade do ar. Nossa localidade escolhida foi o bairro de Boa Viagem, onde instalamos 4 pontos de coleta de dados. Essas coletas estavam planejadas para serem feitas durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Entretanto, com o início da pandemia, inviabilizou que nós pudéssemos proceder com a leitura do mês de março. Então, nosso trabalho conta apenas com os meses de janeiro e fevereiro. Leituras que foram realizadas de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, pelo horário de Brasília, com um intervalo de 20 minutos a cada leitura. Os pontos escolhidos foram as 4 ruas aqui citadas, sendo que esses pontos foram escolhidos de acordo com as suas ações antrópicas, ou seja, de acordo com as suas diferenciações e como o ser humano se comporta em cada uma delas. A primeira foi a Avenida Boa Viagem, que apresentou a mínima de 39,55 e máxima de 41,62. Essa avenida se caracteriza por ter uma ampla faixa asfáltica, um tráfego intenso de veículos, alta concentração de gases e a corrente marítima, que influencia na umidade do ar. O ponto 2 foi a rua Setúbal, onde nós encontramos um tráfego intenso de veículos, também uma alta concentração de gases e uma corrente marítima mais reduzida. Nós temos aqui as temperaturas variando de 30,53 a 41,53. Já no ponto 3, na rua Doutor Luiz Inácio Pessoa, nós temos uma mínima de 39,29 e uma máxima de 35,47. Nela, nós temos um tráfego intenso, mas também um fluxo intenso de pessoas.
Mais para frente, nesta mesma rua, nós temos uma mínima de 28,65 e uma máxima de 30,29. Nessa é uma rua que nós encontramos um menor fluxo de veículos, um aumento do grau de arborização e diminuição da quantidade de prédios. Nós concluímos que fatores como a alta taxa de urbanização, que é marcada pela presença massiva de prédios e amplas faixas de asfalto, propiciam o aumento da temperatura. Isso fica muito claro quando nós fazemos a comparação entre o ponto 1 e o ponto 4, que tem grandes disparidades, sobretudo no fluxo intenso de veículos e a diferença na questão das áreas verdes, o verde no passeio público, que são as calçadas. Então, nós encontramos que no ponto 4 nós temos uma temperatura muito mais amena do que no ponto 1. A corrente marítima, por sua vez, cumpre um importante papel no aumento da sensação térmica, ou seja, a partir do momento que nós temos mais umidade no ar, nós temos uma sensação térmica ainda maior. E isso é uma grande característica da nossa região, pois ela é litorânea. Então, o crescimento desordenado desses municípios propicia a conurbação, que por sua vez propicia o fenômeno de ilhas de calor. Quais seriam métodos eficazes para mitigar o fenômeno de ilhas de calor? Poderíamos investir em telhados verdes e passeios públicos verdes, também ciclovias e pisos alternativos, mas, sobretudo, certamente, uma opção muito interessante seria uma reformulação do plano diretor da cidade, pois o plano diretor das cidades tem a função de estabelecer parâmetros para o uso correto e consciente do nosso solo. Portanto, com a reformulação do plano diretor das cidades, nós teríamos ações mais eficientes a fim de mitigar o fenômeno de ilhas de calor. Aqui nós mostramos um pouco dos aportes teóricos que contamos para a elaboração do nosso trabalho. Agradecemos desde já a atenção de todos vocês e até mais.